Olá, tudo bom? Esse artigo é a pérola da coroa, tá? É o artigo que a gente publicou em 2011 na Competition Medicine, uma sucursal da British Medical Journal, é onde a gente fez aqui no Hospital da Unimed, Joinville. Eu fazia acupuntura, eletroacupuntura comparado com placebo no dia anterior. Então a gente foi feito uma randomização em bloco, um a um, né, e no dia anterior da cirurgia, na noite anterior da cirurgia, quando o paciente estava internado, tá? No dia seguinte à cirurgia, o paciente transcorria a cirurgia normalmente, e quando ele chegava na UTI, tinha uma bomba de PCA com fentanil, tá? E a gente documentava a dor a cada 2 horas, que é padrão do hospital, da UTI, né? Documentava a intensidade, o consumo total da quantidade de medicação, e a droga, a quantidade solicitada pelo paciente. Tá? A gente conseguiu, com uma sessão de eletroacupuntura no pré-operatório, conseguiu reduzir em 40% a escala de dor do paciente, tá? Em 27%, 20%, tá? O consumo total de fentanil, tá? E em 37,5% a dose solicitada pelo paciente na bomba de PCA. PCA é uma bomba que você aplica, você tem uma medicação, tá? O fentanil no caso, e o paciente próprio se administra. Tá? Claro que tem técnica, tem métodos de bloqueio e segurança, né, nessa aplicação, e é super útil para a gente administrar o paciente, porque a bomba de PCA, você solicita uma medicação, por exemplo, na UTI, fentanil, ou morfina, qualquer coisa que seja, você tem que ser dispensado na farmácia e vir até o leito do paciente. Geralmente demora alguns minutos, até meia hora, tá? Uma situação dessa, e se tiver uma complicação maior na UTI, até mais. Tá? Com a bomba de PCA, o paciente fica livre para apertar o botão e com segurança. Perfeito? Esse é o artigo que me alavancou na acupuntura, e esse artigo é muito especial porque eu fiz para eu acreditar no que eu estava fazendo. Tá? Eu estava saindo, mudando de carreira, indo da UTI, que eu fiz 18 anos, indo para a acupuntura, né? Que teoricamente medicina chinesa, né? Mas eu sou intensivista, né? Então os meus princípios são neurofisiológicos, né? É, Tanto é que o nosso livro está aqui, tá? São princípios baseados em acupuntura neurofuncional, tá? Onde a gente avalia dosagem de fentanil, dosagem de morfina, enfim, todos os paradigmas que a acupuntura contemporânea, a medicina contemporânea analisa. Então, esse foi um dos. E quem criticou o artigo foi Ludenberg, um dos papas da cultura mundial. Eu fiquei muito feliz em ser nomeado por ele, criticado por ele. Né? Muito legal, foi muito bom. Valeu, bons estudos. Olha, quem já pensou em passar por uma cirurgia grande, sabe que uma das maiores preocupações não é nem a cirurgia em si, né? É a dor que vem depois. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num estudo científico super interessante que faz exatamente isso. Pega uma sabedoria milenar para tentar resolver um dos maiores desafios da medicina moderna, que é o controle da dor depois de uma operação. E a pergunta que fica é essa, né? Será que um tratamento de, sei lá, 2.000 anos de idade pode mesmo resolver um problema tão atual da medicina? Parece coisa de filme, mas é exatamente essa busca científica que a gente vai acompanhar agora. Então, para começar, vamos entender o tamanho do problema. A gente está falando das consequências dolorosas de uma cirurgia e desse desafio que é a recuperação. É porque a dor depois de uma cirurgia, gente, não é só ai, que incômodo. Não. É uma consequência direta do trauma que o corpo sofreu, sabe? É a resposta inflamatória natural dele, liberando substâncias que aumentam muito a sensibilidade à dor. E o pior é que, se essa dor não for bem controlada, o negócio complica de verdade. A gente está falando de um risco maior de problemas no coração, de trombose, que são aqueles coágulos perigosos no sangue, e até de infecção. Ou seja, não é só uma questão de estar mais confortável, não. É sobre segurança do paciente. É muito sério. E qual é a principal arma que a gente tem hoje para lutar contra essa dor toda? São os opioides.
Eles são, assim, a linha de frente, o tratamento padrão para dor forte depois de uma cirurgia. Só que tem um porém, né? Essa solução, que é super poderosa, também traz um monte de efeitos colaterais bem chatos. Náusea, vômito, uma sonolência que derruba a pessoa. E aí surge aquele dilema clássico pro médico e pro paciente. Como é que a gente alivia a dor sem causar um monte de outros problemas junto? É exatamente por causa desse dilema que os pesquisadores não param de procurar outras saídas. E é aí que entra em cena uma possível solução que vem, olha só, de uma técnica bem antiga. A eletroacupuntura. Pensa nela como uma versão assim turbinada da acupuntura que todo mundo conhece. Eles usam uma corrente elétrica bem fraquinha para amplificar o efeito das agulhas, sabe? A ideia é estimular o corpo a produzir os seus próprios analgésicos naturais. E foi aí que pesquisadores brasileiros tiveram uma sacada genial. A pergunta deles foi: e se a gente aplicasse a eletroacupuntura um dia antes da cirurgia? Será que isso reduziria a necessidade de opioides depois? O brilhante aqui é o timing. Fazer isso na véspera é muito mais fácil de encaixar na rotina de um hospital, né? Ok, a ideia é boa. Mas como é que se testa isso para ter certeza? Bom, os pesquisadores montaram um experimento super bem desenhado para não deixar nenhuma dúvida. Eles fizeram o que a gente chama de padrão ouro da pesquisa médica. Foi um estudo prospectivo, randomizado e controlado. O que isso quer dizer? Basicamente é o jeito mais rigoroso de fazer um teste para garantir que os resultados sejam confiáveis de verdade, sem nenhum viés. E o centro do experimento foi isso aqui, a comparação. Eles dividiram os pacientes em 2 grupos. Um grupo recebeu a eletroacupuntura de verdade. Já o outro, o grupo de controle, recebeu o que a gente chama de tratamento sham, ou placebo. Ou seja, as agulhas foram colocadas, mas o aparelho só ligou por 5 segundos. A pessoa achava que estava recebendo o tratamento, mas não estava. Isso é super importante para saber se o efeito é real ou se é só psicológico. Então, a jornada do paciente foi assim. Primeiro, eles eram sorteados para um dos 2 grupos. No dia anterior à cirurgia, recebiam a sessão, ou a real ou a de mentirinha. Depois, passavam pela cirurgia cardíaca. E para controlar a dor, todo mundo usava uma bombinha de analgésico com fentanil, que o próprio paciente controlava. E o mais legal, ninguém sabia quem estava em qual grupo. Nem o paciente, nem o cirurgião, nem a equipe da UTI. Só o acupunturista. É o que chamam de estudo cego, para garantir a imparcialidade. Tudo pronto, então? O experimento foi feito, os dados foram todos coletados, e aí, a grande pergunta: o que será que eles descobriram? Olha, o resultado foi claríssimo. O grupo que recebeu a acupuntura de verdade precisou de muito menos remédio para a dor. A hipótese estava confirmada. Funcionou. Vamos dar uma olhada nos números para entender melhor. Esse gráfico mostra a dose total de fentanil que cada grupo usou. O grupo de tratamento precisou de bem menos que o grupo de controle. E essa diferença não foi pequena, não. Foi o que a gente chama de estatisticamente significante, ou seja, não foi por acaso. Para ser mais exato, a gente está falando de uma redução de 20% no consumo de opioide. 20%. Pode não parecer muito, mas num cenário de pós-cirúrgico, isso é uma diferença enorme, muito relevante mesmo. E o mais impressionante não é nem isso. Não foi só sobre usar menos remédio. O grupo que fez eletroacupuntura também relatou sentir menos dor. Pensa só, eles usaram menos medicação e ainda assim sentiram menos dor. É uma vitória dupla. E aqui, nas palavras dos próprios pesquisadores, a conclusão do estudo de forma bem direta. A eletroacupuntura pré-operatória em cirurgia cardíaca convencional pode reduzir o consumo pós-operatório de fentanil. É uma conclusão cuidadosa, como a ciência deve ser, mas extremamente promissora. Ok, os resultados são bem fortes. Mas e aí? O que isso significa na prática, para o futuro do controle da dor? Bom, parece que esse estudo realmente aponta para um novo caminho. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Tá, funciona, mas como? Qual é a mágica por trás disso? Não é mágica, é ciência. O que se sabe é que a eletroacupuntura estimula o nosso sistema nervoso a liberar endorfinas e encefalinas. Esses são basicamente os analgésicos naturais do nosso corpo. É como se a acupuntura apertasse um botão que liga a nossa farmácia interna, fazendo o próprio corpo produzir o remédio para a dor.
Então, no fim das contas, por que isso tudo é tão importante? Porque aponta para uma forma super prática e eficaz de fazer a recuperação de uma cirurgia ser mais segura, mais confortável e, principalmente, com menos necessidade de usar opioides fortes e seus efeitos colaterais. É bom para o paciente, é bom para o hospital, é bom para todo mundo. E isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar no futuro. Será que uma única sessão de acupuntura feita na hora certa pode se tornar parte do protocolo padrão antes de uma cirurgia? A pesquisa sugere que talvez a resposta seja sim. E isso abriria um capítulo totalmente novo, unindo o melhor da sabedoria antiga com a medicina de ponta.